Em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no município de Campinas, presentes procuradores da República Ricardo Perinardi e Leandro Zedes, compareceu o senhor Alexandrino Salles Ramos de Alencar. CPF do senhor, por favor. 067-609-880-00. Devidamente acompanhado por seus advogados. Alexandre Buzelich, OAB 36846, Rio Grande do Sul. Renata Machado Saraiva, OAB Rio Grande do Sul, 76822. A fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Alexandrino: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistirem no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seu defensor, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 6, relação com Tereza Campelo e Paulo Ferreira, pretende responder as questões formuladas? Sim. Vamos às questões. Queria que o senhor então nos dissesse, no contexto do seu trabalho no Grupo Odebrecht, em que consistiram essas relações com Tereza Campelo e Paulo Ferreira, por favor. Dentro do Grupo Odebrecht, uma das minhas atividades tinha que ver com o relacionamento político, visando trazer benefícios para o grupo, empresariais como um todo. E nesse caso específico, é um tema extremamente interessante, porque eu conheci a senhora Tereza Campelo no Rio Grande do Sul. Ela é assessora técnica do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estamos falando aí dos anos 90, início de 94, 95, quando o grupo tinha um projeto de duplicação do polo petroquímico de Triunfo. E o PT era totalmente contra a duplicação, o PT da Assembleia Legislativa. Então eu tive com ela algumas reuniões tentando mostrar para ela que uma duplicação do polo para o Rio Grande do Sul traria enormes benefícios para o Estado. E foi um convívio bastante intenso de difícil gestão, porque o partido era bastante aguerrido. Mas criamos uma relação de respeito mútuo. Logo em seguida, o governador Olívio Dutra se elege governador do Rio Grande do Sul e traz como vice-governador o senhor Miguel Rosseto, que tem como secretária executiva a Tereza Campelo. E aí nós já estávamos em obras, já na duplicação do polo, e me aproximei dela e dizendo até para ela que me ajudasse junto ao novo governo para que entendesse que a duplicação é uma coisa importante para o Estado. E o Estado na época estava com um trauma interessante, que tinham levado a GM, o governador anterior, Antônio Brito, tinha levado a GM e estava o problema de levar ou não levar a Ford para lá. Então tinha um clima, por causa dos incentivos estaduais, tinha um clima bélico nisso aí. Então fiz um trabalho extremamente de formiga junto com ela, junto com o próprio vice-governador Miguel Rosseto, que foi o sindicalista petroquímico,
para mostrar ao Estado que seria importante para o Estado, e hoje o polo já é duplicado e está tudo funcionando. Terminado esse governo do Dutra, ele não é reeleito, e o presidente Lula é eleito presidente. Então pega quase todo esse grupo do Rio Grande do Sul e leva para Brasília. E ela, a Tereza Campelo, vai como uma das assessoras na Casa Civil da ministra Dilma, junto com a própria senhora Mira Belchior. E aí eu continuo tendo contatos, mas aí menos específicos, menos objetivos com a Tereza, mas quando ia a Brasília e por acaso eu passava no Planalto, se eu podia vê-la, eu ia visitá-la. Tem aí no meio um fato com ela, que ela adoece grávida, e ficou internada em São Paulo, e aí fui visitá-la uma ou duas vezes. Então criei com ela uma relação até particular muito boa. Depois, no governo Dilma, ela sai dessa posição na Casa Civil e se torna ministra do Desenvolvimento Social do governo Dilma. Interessante você ver como as histórias se completam. Ela me chama um dia em Brasília, disse: Alexandrino, nós estamos com aquele problema crônico no Nordeste de seca, e por mais que a gente queira fazer cisternas de placas de concreto, nós não vamos atingir isso. E me lembrei de você, da petroquímica, e aí ela desenvolve, e nós começamos a desenvolver com ela, cisternas de plástico, cisternas de, se não me falha a memória, 16 mil litros. Então nós fizemos, nós, a Braskem, no caso, junto com clientes dela e junto com o sistema de instalação. E aí eu sei que o Brasil fez várias fábricas de cisternas, e essas cisternas foram, usando o jargão do governador Arildo, foram espraiadas por todo o Nordeste. Realmente um trabalho bonito, um trabalho interessante. E essas cisternas, eu acredito, eu não acompanho mais isso, estejam funcionando no Nordeste e ajudando muito na seca. Porque uma cisterna de 16 mil litros, uma família de 4 pessoas, dá uma autonomia de uns 3 a 4 meses. É uma coisa impressionante isso aí. Instalação. Depois eu me afastei, porque o programa continuou dela, e nesse meio tempo também eu tive contato com o marido dela, Paulo Ferreira, que foi tesoureiro do PT entre 2005 e 2010, e depois ele se lançou candidato a deputado federal no Rio Grande do Sul, e nós ajudamos ele em 2010, e depois em 2014 nós ajudamos ele com doações nas campanhas, sendo aí sim tivemos doações via Caixa 2 para Paulo Ferreira. Deixa eu voltar ali no polo petroquímico de Triunfo. O senhor citou que tinha resistência principalmente da Assembleia Legislativa do PT quanto ao projeto. A que se devia a resistência? Como ela foi vencida? De forma. É porque para você fazer, na época, acredito até hoje, um investimento desse porte, que nós estamos falando de investimento de alguns bilhões de dólares, você precisava de algum incentivo do Estado, entendeu? Via ICMS, alguma carência, alguma coisa que ocorre. E como estava acontecendo a questão da GM,
cria uma polêmica muito grande no Estado. Então você entrar com outro projeto desse tamanho via benefício fiscal, então o Partido dos Trabalhadores, que era a oposição, né? Então eu tive que mostrar, e tive realmente embates bem duros com a bancada do PT no Estado, dizendo, olha, isso vai trazer benefícios, né? Quando eu digo aí, você não tem nenhuma montadora grande onde não tem um parque petroquímico que tem o plástico que vai para o carro. Você vê em Camaçari você tem a Ford porque tem um polo petroquímico. No Triunfo não, no Gravataí, no Rio Grande do Sul, você tem a GM porque você tem um polo petroquímico. Entendeu? O polo petroquímico é uma indústria que atrai outras empresas, outros elos da empresa, né? E para você convencer isso no Estado, é muito difícil isso aí. As pessoas não enxergam esse tipo de coisa. No Rio de Janeiro, agora tem polo petroquímico, tem indústria automobilística lá. O único caso que não tem no Brasil é Minas Gerais, que tem a Fiat. Mas tudo você vê, uma coisa conjuga com a outra. Quanto às cisternas, também foi onde surgiu a demanda? Foi a demanda dela mesma. Não, porque ela tinha que resolver o problema da seca das famílias no Nordeste, e aí tinha as igrejas, não igrejas, as comunidades base, e no Nordeste eles fazem isso com placas de concreto, mas a velocidade, e é meio mutirão, até você, a velocidade disso vis-à-vis a carência era muito grande, então nós fizemos via cisternas de plástico. Projeto também em relação institucional, sem nada específico. E aliás, e as comunidades básicas batendo muito na gente, que o plástico é quase do demônio, essas coisas assim, difícil. Romper isso aí é muito difícil. E ela foi muito firme, muito positiva nisso aí. O marido dela, os senhores chegaram a fazer contribuições... Via Caixa 2. Não teve contribuição oficial do senhor Paulo Ferreira, até onde é do conhecimento do senhor? Eu não me lembro, eu realmente não me recordo, mas acho que não. Então, me explique a diferença, por favor, entre uma doação oficial e uma doação via Caixa 2 para o grupo. Como é que era feita uma, como é que era feita a outra? Uma era uma demanda do próprio candidato também, ele em função do fluxo dele, ele te ajuda a demandar se quer oficial ou não, o tamanho dele. Outra comum, nós damos por faixas, cada categoria, uma eleição, deputado, senador, governador, vereador, eles têm uma faixa. Às vezes você acha que um candidato é melhor, ou tem um potencial melhor, então você aumenta um pouco a faixa. Você tem que sair do oficial, você tem que ir para o Caixa 2, para não Todos os outros saberem. Então, cada caso é um caso. Né? Cada caso O senhor Paulo Ferreira, ele pediu a contribuição oficial ou ele pediu contribuição Caixa 2? Não, que me recorde, ele pediu doação, contribuição. E nós dissemos assim, olha, pelo nosso fluxo também, porque também tem a limitação, nós temos uma limitação de volume em função do faturamento. Também existe isso. Eu tenho um teto de doação oficial. Se eu dou mais que isso, eu tenho que fazer via Caixa 2. Quem fixava esse teto? Não, a lei. A lei eleitoral fixa isso aí. Mas a empresa, o grupo, ele doava no limite dele. No limite legal. No limite legal. Isso, não tinha um... Isso. Perfeitamente. Deixa eu até esclarecer uma coisa para vocês que eu acho que é importante isso aí. Até 2010, eu posso estar errando, mas não vou errar por pouco.
por orientação da própria direção do grupo, leia-se Marcelo Odebrecht, nós minimizávamos ou não gostaríamos de subir demais as doações oficiais para não expor o grupo. Então, o Marcelo arbitrava um valor X milhões. Mas aí nós começamos a ver que o valor do Caixa 2 era tão grande, né, que ia expor em algum momento o grupo. Então você vê que nas eleições de 2012 e 2014, nós já vamos para os limites, digamos, limites oficiais e diminuir o Caixa 2. Então eu acho que se observa isso aí também. Eu queria que o senhor tentasse lembrar o momento em que o então candidato Paulo Pereira pediu a doação. Onde foi, quem estava presente, como é que foi a conversa? Isso, olha, se minha memória não falha, foi no comitê de campanha dele. O senhor lembra onde era? Isso é um bairro, acho que é Menino Deus, em Porto Alegre. O senhor foi lá? Não, fui lá falar com ele. Social? Eu fui falar com ele, como é que está a campanha, não sei o que lá, estou precisando de recursos, tá? Entendeu? E aí, como é que foi a conversa? Ele pediu isso? Estou precisando de recurso, você sabe, conhece, não sei o que, os projetos todos dele, né? E aí eu digo, olha, infelizmente eu não vou me recordar exatamente se o nosso limite de oficial está aí, eu vou ter que dar via Caixa 2, falou, tudo bem, né? O senhor já deixou ele ciente naquele momento de que a doação teria como ser oficial. Sim, sem dúvida. O senhor se lembra disso? Sim, eu me lembro. Especificamente. Isso. E ele anuiu com a senhora. Sem dúvida. O senhor lembra do montante dos recursos? Foram 200 mil reais em 2010. Pago via o setor de operações estruturadas. Como é que foi esse fluxo? O senhor lembra? O senhor saiu do comitê do candidato, o senhor ligou para quem? Não. Isso não se liga, se fala. Eu vim para São Paulo e comentei para o setor que nós vamos ter que colocar em Porto Alegre, porque em Porto Alegre, 200 mil reais. E aí o setor de operações estruturadas, aí ele encaminhava, né, esse fluxo. O senhor sabe como esses recursos foram entregues? Se foi em espécie? Não, espécie não. Quando é operação estruturada, é espécie. No Brasil. O senhor sabe como foram entregues especificamente esses recursos? Não. Quem entregou? Não. Em que ocasião? Não sei. Precisou ter alguma justificação? Com quem o senhor falou sobre esse repasse específico no setor de operações estruturadas? Com quem? Ou Fernando Miliati, ou Luiz Soares, e operacionalizado pela Maria Lúcia Tavares. O senhor não lembra com qual dos três? Não vou ter. Certamente com um deles. Falou pessoalmente sobre isso aqui. Isso. O senhor lembra como era referenciado esse candidato? Contador. O senhor tem noção do porquê essa alcunha? Eu acho que como ele foi tesoureiro do PT, colocaram como contador. Aqui o senhor apresentou como dado de colaboração o anexo 6A, uma planilha do sistema BRUSIS. O senhor tem eu queria que o senhor contextualizasse para a gente. É esse documento aí? É esse documento aí. Exatamente. Tem dois repasses aí que eu marquei para o contador. Eu estou vendo um aqui. Só um. Estou vendo um aqui, né? Só um. Mas foram 3 repasses. Foram 3 repasses. Isso aí. Como o senhor sabe que teve essa divisão? Porque eu fui informado disso aí. O senhor lembra quem? Não.
O candidato Paulo Ferreira, ele foi eleito? Ele foi, como é que se diz, suplente nessa eleição, mas depois, com as mexidas, ele exerceu o mandato de deputado federal. E eu soube que em 14 ele não foi reeleito. Teve alguma contrapartida específica, algum momento em que os senhores precisaram do deputado Paulo Ferreira, da pessoa Paulo Ferreira? Não, até porque como ele foi suplente, só depois que ele foi ele assumiu a função de deputado federal. Mas não teve nenhuma ocasião específica em que foi demandado a ele, ou pediram para ele interceder junto a alguém? Não. Teve uma contrapartida específica desse repasse. Esse repasse, os senhores controlaram a destinação dele? Depois que entregam o recurso do candidato, os senhores faziam ele prestava contas, olha, gastei nisso aqui, mostrava uma nota fiscal, alguma coisa? Isso não existe. O grupo não controlava o destino que era dado a esses recursos? Não controlava. Nem cobrava. Só satisfazia o interesse mesmo do candidato e estava. Alguma consideração, doutor Ricardo? Senhores advogados, alguma consideração? Com relação a esse pedido de doação via Caixa 2, você teve aprovação pelo seu líder? Quando você sai do comitê e vai a São Paulo, para quem você pediu? Não, aí você tem um comitê dos institucionais que diz assim, ó, essa pessoa faz parte da doação, né? Ou da contribuição. Isso faz parte de um pacote. Eu não vou por líder um por um, não. Tem um pacote, tá bom, o pacote está. Existe um consenso, existe um consenso, aí o pacote anda, né? Isso é muito complexo, é muita gente, né? Você não pode ir de um em um. Aqui, aproveitando a pergunta da doutora, no Rio Grande do Sul era o principal local de atuação do senhor de relações institucionais. Sim. O senhor tinha certa autonomia para definir tinha um montante que o senhor podia distribuir? Ou como é que era feito? Era um montante. Nós nos reuníamos, as pessoas do Sul, porque tem a petroquímica, tem a engenharia, tinham vários grupos. Você reunia lá com os contemplados, aí você ia para São Paulo, onde você tinha o nacional, entendeu? Para aí você via quem é quem. Né? E o OAS tinha alguma aprovação específica, ou tinha um poder de veto em algum momento do repasse desse recurso? Raramente existiu algum a nível nacional, estou falando. Esse cara uma vez fez isso, né? Mas senão o que as bases levavam dentro do volume era aprovado. Na folha seguinte aqui do anexo, eu localizei os outros dois repasses lá, contador. O senhor estava certo, eu estava. Ok. É o documento que o senhor apresentou? Isso. Tá certo. Ok. Perfeito. Mais uma consideração do advogado? Nessa questão da escolha dos candidatos que iam repassar lá do Rio Grande do Sul, era o senhor e tinha mais alguém? Tinha, nós éramos 3 ou 4 pessoas no Rio Grande do Sul. O senhor lembra o nome das pessoas? Tinha o Walter Lana, que era engenharia, tinha o Alfredo Telecheia, que era da química, tinha. Qual é o nome dele? Nem sei. Qual é o nome do Freire? É José Freire? Coloque Freire. Freire. O Freire por qual empresa? Química. Mais alguma consideração? Teresa Campelo agradar ao fazer as doações via Caixa 2 para o contador Paulo, é uma forma também de
manteve o relacionamento com ela? Indiretamente sim. Ela soube das doações, ela sabia? Eu falei com o marido dela, não falei com ela. Né? Nunca veio a baila, Nunca veio. na relação Isso, do senhor estudou com com ela. Mais uma consideração? Fim do termo, então.